porque eu sou um cara honesto, sou um cara transparente. Eu jamais imaginei que a gente ia conversar com o presidente do sindicato. Já ouvi isso em outros podcasts, A gente tem uma birra de viu? sindicato, cara. A gente tem uma birra. Se fosse só vocês, tava bom, viu? Então eu já vou te falar que você pode... Sinta-se à vontade, porque eu estarei à vontade a conversa toda. Claro. Infelizmente é parte de uma realidade. Eu estive em um podcast há mais ou menos 1 ano e meio atrás falando dessa situação também dos trabalhadores da Avibraz e o apresentador falou a mesma coisa. E eu acho que é um sentimento legítimo, o que boa parte da população tem de ódio e de raiva contra sindicatos, porque eu vou estar falando aqui sobre o sindicato no qual eu pertenço. Mas é uma verdade que uma boa parte do movimento sindical brasileiro não é mais aquele sindicalismo que foi há 30 anos atrás, é sindicatos que são atrelados a patrões, são sindicatos onde os dirigentes entram para ter privilégio e, infelizmente, isso acaba batendo em todo o movimento sindical, até naqueles que são honestos. Então, compreendo este sentimento antissindicato que existe hoje na sociedade. Então, o sindicato, na verdade, ele vem com uma proposta maravilhosa, né? Uma organização, uma necessidade mesmo de se organizar para conseguir conquistar direitos. E hoje a gente percebe, por exemplo, dentro da própria galera que deveria estar, sei lá, defendendo o sindicato, que são os trabalhadores, um desestímulo deles. Os últimos números dos sindicatos são negativos. As pessoas estão mais saindo dos sindicatos do que aderindo ao sindicato. Verdade. Né? A gente, no último ano aí, não sei, mas são milhões de pessoas que deixaram os sindicatos. É por essa má visão de sindicatos errados, onde o sindicato tem se perdido, inclusive com as pessoas que ele se propõe a proteger. Olha, eu peço para que quem esteja assistindo esta entrevista pesquise a história do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, porque hoje a gente vive em uma sociedade onde todas as instituições estão colocadas em descrédito com a sociedade, desde o governo, o judiciário, partidos políticos e também os sindicatos. E hoje não basta você dizer que você é honesto, hoje você tem que provar a sua honestidade. E um dos motivos pelo qual hoje os trabalhadores têm este sentimento anti-sindicato, por quê? O papel do sindicato é você defender os interesses dos trabalhadores. E hoje, uma boa parte dos sindicatos, os dirigentes utilizam aquilo como privilégio. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês e talvez vocês fiquem espantados e, como eu disse, depois é parte da pesquisa. Eu estou na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Eu sou operador de máquinas na fábrica Johnson Controls Hitachi, que fica em São José dos Campos, que fabrica ar-condicionado. As pessoas me perguntam, quanto que você ganha por estar na presidência do sindicato? Quanto? Nenhum centavo a mais do que o meu salário da fábrica. Eu ganho R$ 14,60 por hora como operador de máquinas na Johnson Controls Hitachi. E este é o salário que eu tenho, ou seja, o mesmo salário que tem os demais operadores da fábrica, porque nós do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, filiado à CSP com Lutas, nós temos esta ideologia de pensamento, porque se eu estou no sindicato e eu começo a receber pelo sindicato, eu vou ter uma vida diferente do que são aqueles meus colegas de trabalho, que é o que a gente chama como efeito da burocratização. E a partir do momento que você tem esse privilégio, uma hora você vai querer voltar para a base, para a fábrica, sendo que ali você tem salário a mais. E a realidade é que hoje, uma boa parte dos sindicatos, os dirigentes têm salário a mais, principalmente quem é presidente, principalmente quem é tesoureiro. A gente usa o carro da entidade sindical quando a gente está em atividade sindical. Não podemos usar o carro da entidade para benefício próprio. E muitas vezes, quando eu falo isso para os próprios trabalhadores, eles falam, será? Tem um ponto de interrogação, porque a maioria das pessoas entra para algum tipo de movimento para ter algum tipo de privilégio. Então as pessoas ficam um pouco assustadas quando você fala isso, de falar, bom, você está falando, vou dar uma pesquisada para ver se é verídico, porque infelizmente a gente sabe que hoje a gente vive nesta sociedade do privilégio. Opa, para mim tá lutando em defesa dos trabalhadores, eu tenho que ganhar alguma coisa em troca. E a gente acha que tem que ser o contrário. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região é um sindicato que, quando existia o imposto sindical, a gente tinha uma posição contrária. Por quê? Em 2017 foi aprovada a reforma trabalhista. Antes de sair, vocês já eram contra? A gente tinha uma liminar na justiça
para que as empresas não descontassem e repassassem o dinheiro para o sindicato. Eu estou falando aqui de milhões que deixou de entrar para o caixa da entidade. Porque a reforma trabalhista aprovada no ano de 2017, nós somos contra porque retirou vários direitos dos trabalhadores, e tem um ponto da reforma trabalhista que a gente acha que foi bom, ter acabado com o imposto sindical. Porque muitos sindicatos existiam para receber esse dinheiro, que é uma forma que Getúlio Vargas fez de atrelar os sindicatos ao Estado. E o sindicato não fazia trabalho de base junto aos trabalhadores que representava. Você tinha a garantia de um dia do trabalhador do ano que ia para o sindicato. O que o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região fez? E isso nos dá uma autoridade moral quando a gente vai falar desse tema de dinheiro. Porque hoje o que a gente vê é no final do ano, por exemplo, aqui, o Sindicato dos Professores de São Paulo, uma fila quilométrica das pessoas fazendo carta de oposição para não contribuir. E a gente vê que isso acaba rodando e, enfim, nós temos a nossa posição em relação aos trabalhadores ter que contribuir para o sindicato. Nós achamos que, assim como uma igreja sobrevive, o sindicato também precisa de ter dinheiro do trabalhador, para não ter dinheiro do Estado, não ter dinheiro das empresas. Agora, a contribuição... Eles, né? Não pode vir em forma de imposto, tem que ser uma contribuição voluntária dos trabalhadores para o sindicato. Mas vamos lá, imposto sindical, lei. As empresas eram obrigadas a descontar um dia do trabalhador no mês de março e repassar para o sindicato. Nós entramos com uma liminar na justiça para não ter esse desconto porque a gente era contra. O sindicato ficou 10 anos sem receber um centavo de imposto sindical. O que aconteceu? Porque o imposto sindical, 60% ia para o sindicato, outra parte para a federação, 10% ia para o governo. O governo questionou isso daí, a nossa liminar caiu e as empresas voltaram a descontar. O que o nosso sindicato fazia? As empresas descontavam, repassava para o sindicato. Era um trabalho danado, porque nós representamos mais de 30 mil metalúrgicos em São José dos Campos e região. A gente devolvia o dinheiro para o trabalhador. E aí, em 2017, o imposto sindical foi extinto. Muitos sindicatos deixaram de existir a partir da reforma trabalhista de 2017. Nós seguimos existindo e fazendo a luta até hoje, como, por exemplo, a luta dos trabalhadores da Vibraz. Porque a gente sempre teve uma política de trazer associados para o sindicato. E para você trazer associados para o sindicato, além de uma boa atuação que o sindicato tem que ter, é parte de uma disputa ideológica que você faz de convencimento para os trabalhadores contribuir para o sindicato. Então, acho que esse é um tema que eu gosto bastante de falar, porque é isso, muitas vezes o movimento sindical ele é ligado à corrupção, ele é ligado à ladroeira, que infelizmente tem muitos que fazem isso sim, e a gente tem uma história bacana e principalmente no que diz respeito à independência de classe. E você me disse antes da gente começar a gravar que todos os funcionários da Vibraz são filiados ao sindicato hoje. Isso. Só pra, 100%. antes de Nós falar representamos isso, todos os trabalhadores da Vibraz. Aqui, o que é a Vibraz? Porque muita gente